Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Aqui nós começaremos o estudo de um conteúdo em que vai ser tratado sempre quando você falar em função, desde as funções afim, funções quadrática, funções exponencial, funções logarítmas, outras funções que vocês vão estudar no segundo ano, sempre vai ter domínio, contradomínio e imagem em análise. Então é muito bom entender esse conteúdo desde agora, que vai facilitar depois quando vir outros conteúdos. De início, eu coloquei um diagrama. O diagrama representando uma função de A em B. E aqui no caso, nós vamos ter o domínio, o contradomínio e a imagem dentro dessas funções. Quem que seria o domínio? Domínio são os elementos do primeiro conjunto. Então, o primeiro conjunto é o conjunto A. Então, são todos os elementos do conjunto A. O 1, o 2 e o 3. Então, nesse caso, a gente denota, a gente escreve que o domínio da função, ou DDF, é o 1, o 2 e o 3. São os elementos do primeiro conjunto. Tudo aquilo que está no primeiro conjunto a gente chama de domínio. São aqueles valores que a gente pode colocar no x de uma lei de função. Então, toda vez que eu tenho uma lei de função, que eu atribuo os valores em x, eu vou descobrir o valor do y. No caso, esses valores que eu conseguir, que eu possa colocar no x, representam o domínio. Então, domínio são todos os elementos do primeiro conjunto. A imagem. Quem que é a imagem? Então, se eu tenho aqui o conjunto, esse primeiro conjunto aqui é o domínio. Quem que é a imagem? A imagem vai estar lá no segundo conjunto. Então, a imagem são os elementos do segundo conjunto que têm associações com o primeiro conjunto, ou seja, os elementos que foram flechados, os elementos de B que foram flechados. Então, aqui foi flechado o 7, o 8 e o 9. Então, o 7, o 8 e o 9 são a imagem dessa função. Tá? Esses elementos são a imagem dessa função. Então, a gente escreve assim, IM, né? IM quer dizer imagem da função, é o 7, o 8 e o 9. E, por último, o contradomínio. Contradomínios são os elementos do segundo conjunto. Então, todos os elementos do segundo conjunto, mesmo aqueles que fazem parte da imagem, eles fazem parte, no caso, do contradomínio. Então, o contradomínio, nesse exemplo, é o 7, o 8, o 9 e o 10. E a gente escreve dessa forma. O contradomínio DF é o 7, o 8, o 9 e o 10. Tudo aquilo que está representado no segundo conjunto. Então, domínio, imagem, contradomínio. Ou domínio, contradomínio e imagem. Domínio são os elementos do A, contradomínio os elementos de B e a imagem os elementos de B que foram flechados por A. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Então, eu dei um outro diagrama que representa uma função. E aqui nós temos que determinar quem que é o domínio, quem que é a imagem, quem que é o contradomínio. Domínio, então nós vimos na outra folha que o domínio é representado pelos elementos do conjunto A. Então, o 1, o A e o 3. Então, abre colchetes, o 1, o A e o 3. Como são elementos finitos e uma quantidade fácil de contar,
a gente abre colchetes e coloca os elementos entre os colchetes. Imagem de F são aqueles elementos de B que foram flechados por A. Então, olhando aqui, quem que foi flechado por A? O 6 e o B. O B foi flechado 2 vezes, mas não importa. Sendo flechado, ele é uma imagem, não importa quantas vezes ele foi flechado. Então, a imagem de F é o 6 e o B. Contradomínio de F. Contradomínio de F, contradomínio da função, são todos os elementos de B, aqueles flechados e aqueles não flechados. Então, eu vou colocar todos os elementos de B. O 6, o Bzinho, o 5 e o 8. É bem fácil identificar nesse tipo de função. Tá? Um outro exemplo. Tá? Aqui foi dado um conjunto A e um conjunto B. E a lei? A lei que determina uma função que associa os x elementos de A com os y elementos de B. Então, primeira coisa de tudo, nós vamos determinar o diagrama da função. Então, quem que é o diagrama da função? Então, nós vamos colocar aqui o conjunto A, então, que seria o 1, o 2, o 3 e o 4, conjunto A, e o conjunto B, deixa eu fazer um pouquinho maior aqui, conjunto B, o conjunto B, então, vai ter o 1, o 2, o 8, o 9, o 16, o 21 e o 23. Vou colocar aqui em cima, 23. A ordem não importa, posso colocar fora da ordem. Estando todos eles dentro do diagrama, não importa. E a lei, então, a lei é f de x igual a 7x menos 5. Essa lei, ela vai me ajudar, porque a partir dela eu vou saber da onde que vai sair a flechinha do 1 para onde que vai. Aqui eu tenho o contradomínio, aqui eu tenho o domínio. Então, eu usando a lei, eu vou descobrir quem que vai ser a imagem dessa função, porque daí vai identificar onde que a flechinha vai chegar, em B. Então, para descobrir isso, eu vou ter que usar os valores do domínio, os valores que eu posso colocar em x e substituir na lei. Então, é o que a gente vai fazer. Então, vamos usar primeiro o 1. f de 1 é igual a 7 vezes 1 menos 5. Então, 7 vezes 1, 7, menos 5, 2. Então, f de 1 é igual a 2. Então, eu vou ter que ligar o 1 do x com o 2 do y. Então, viemos aqui no diagrama, ligamos do 1 ao 2. O 2 vai ser a imagem. Agora, eu vou pegar outro valor do domínio, outro valor do A, o 2. Então, f de 2 é igual a 7 vezes 2 menos 5. Então, 7 vezes 2, 14, menos 5 vai dar 9. Então, vou ter que ligar o 2 do x com o 9 do y. Então, o 2 do conjunto A com o 9 do conjunto B. O 9 vai ser imagem também. Agora, eu faço a mesma coisa com o 3. Pego o 3 do conjunto A, que é o domínio. 7 vezes 3 menos 5. 7 vezes 3, 21, menos 5, 16. Então, f de 3, 16. Eu vou ligar o 3 com o 16. Reparem que isso aqui são pares ordenados, tá? Esses pares ordenados, mais para frente, a gente vai utilizar eles no plano cartesiano. Então, vamos ligar o 3 ao 16. 16 também vai ser imagem. E por último, o f de 4
Então, 7 vezes 4 menos 5. 7 vezes 4, 28, menos 5, 23. Tá, 23. Então, eu vou ligar o 4 com o 23. Então, vamos ligar o 4 com 23. Ficou aqui em cima. Tá? Então, aqui eu fiz o diagrama da função. Então, coloquei o conjunto A, o conjunto B, liguei as flechas seguindo a orientação da lei. A lei vai ter em todas as funções, cada função vai ter uma lei, e ela vai determinar onde cada valor do x vai estar ligado com o valor do y. Agora, a gente consegue responder quem é o domínio contra domínio a imagem. Então, domínio do f, domínio da função. Domínio da função são todos os valores do A. Então, o 1, o 2, o 3 e o 4. Todos os valores do primeiro conjunto. O contradomínio são todos os valores do segundo conjunto. Então, é o conjunto B. Então, o 1, o 2, quem mais? O 8, 9, o 16, o 21 e o 23. Todos os do conjunto B. Não dá para esquecer ninguém. Coloca todos eles. E daí, por último, a imagem. A imagem nós descobrimos utilizando a lei. Então, a gente utilizou a lei, descobriu os valores do y, no caso, que são aqueles valores flechados. Esses valores flechados fazem parte da imagem dessa função. Então, a imagem df, vamos colocar na ordem, é o 2, o 9, o 16 e o 23. Então, aí é a imagem. Agora, algumas questõezinhas revendo o vídeo anterior, né? Lembrando o vídeo anterior. Qual o valor de f de 4? F de 4, então, ele é quando o 4 vai ser colocado no lugar do x da lei. Ó. Ao invés de aparecer f de x, apareceu f de 4. Quer dizer que eu tenho que colocar o 4 no lugar do x. É o que a gente já fez aqui em cima. Então, f de 4 é igual a 7 vezes 4 menos 5. Então, f de 4 é 23. Então, qual o valor de f de 4? Então, 23. Qual o valor de x quando o f de x vale 16? Então, qual o valor que eu troquei em x de modo que o resultado deu 16? Então, a gente vem aqui em cima, foi o 3. Ó. O 3 foi o valor do x que eu troquei, cuja resposta deu 16. Então, qual o valor do x aqui? Então, x é igual a 3. Quando x é igual a 3, f de x vai dar 16. E, por último, a pergunta se esse diagrama representa uma função. Então, vamos aqui analisar. É uma função, por quê? Então, é uma função porque sai uma flecha de cada elemento de A, ou cada elemento de A está associado com um único elemento de B. Então, esse diagrama representa uma função? Sim. Então, pois cada elemento de A está associado a um único B. Ou, em palavras mais simples, sai uma flecha de cada elemento de A. Para não ser função, teria que sair mais de uma flecha ou ficar algum elemento sem sair flecha.